vou ler aqui a primeira leitura e já compartilho com vocês. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Inclinai a perdoar o castigo. Então, a leitura já vem dizer para a gente assim, já de cara, nessa primeira leitura, primeiro dia da quaresma. Hoje é praticamente para nós, digamos assim, católico, apostólico romano, é uma data importante na igreja. Não é que as outras não sejam importantes, mas esta é mais importante ainda, que é um chamado a, digamos, todo ano a gente, digamos assim, entrar em um momento de conversão. 40 dias a jejum, penitência, caridade, essas coisas que a gente não faz no correr do ano, a gente tem todo ano, digamos assim, para fazer essas coisas. Se a gente não faz o jejum anualmente, digamos assim, ao decorrer do ano, essa data é específica, especial, justamente para isso. Repare que a leitura vem dizer assim: voltai voltai com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemido. Ou seja, a gente é o momento o momento de convenção. Por isso que a igreja fala assim: você tem um ano para se confessar, porque é nesse período da quaresma que você deve, todos católicos, todos, confessar e entrar nesse jejum, lágrimas e gemidos. Quais são essas lágrimas? As lágrimas que você sofreu no correr do ano, digamos assim, o sofrimento que você teve no correr do ano. Esse é o momento de você pedir perdão a Deus. Quando você se confessa, você pede perdão a Deus e aí você vai entrar no momento de jejum para pagar aquele erro que você cometeu, aquele erro que nós cometemos. Por isso que fala jejum, lágrimas e gemidos. Gente, todos nós, católico, apostólico, romano, nós tem esses momentos de lágrimas, gemidos, sofrimento, porque o mundo é de sofrimento. E hoje, digamos assim, é um dia tão grande na igreja, até porque a gente não tem tempo no correr do ano, não tem tempo direito para Jesus. A gente só lembra de comer, de beber, de divertir, e não ter esse tempo para Jesus. Então, é momento da gente viver o radicalismo pelo menos 40 dias. Pelo menos 40 dias. Não digo, eu vou dizer assim uma coisa aqui importante. Quando você faz jejum, penitência, peça a Deus a sua conversão. Senhor, eu quero viver a quaresma anualmente, todos os anos, todos os dias, como se fosse a quaresma. Não fazendo sempre penitência todos os dias. Não, mas tem dia de sexta-feira que você pode fazer isso, toda sexta-feira. Eu já dei pregações aí sobre isso. Então, assim, a gente hoje é chamado a fazer jejum, penitência, largar aquelas músicas mundanas, profanas. É 40 dias que você e eu não podemos escutar música profana. Não é tempo de festa, não é tempo de dança,
Não é tempo de comer muito, não é tempo de beber, nem pouco e nem muito. É a quaresma. Mas aqui eu estou falando para pessoas que quer ser católico, quer viver o catolicismo. Porque católico de verdade não é só sou católico, não. Católico ele tem que seguir regras também. Não é forçado, mas ali é o caminho que Deus oferece através da igreja. Então, hoje começa o jejum. Todos que é católico sabem disso, que hoje começa o tempo jejum, tempo quaresmal. É a momento de a gente, digamos assim, ter uma intimidade mais profunda com o próprio Cristo. Uma intimidade bem profunda com o próprio Cristo Jesus. Justamente para a gente estando tanto afastado dele, que a gente não faz jejum, não faz penitência. A gente sofre tanto as coisas ao correr dos dias a dia. Todos nós sobrecarregado de coisas boas, coisas ruins. Isso afeta a nossa fé. Então, quando a gente entra nesse tempo de quaresmal, tempo de conversão, tempo de jejum, por isso que a gente tem que confessar, procurar a confissão e tentar viver o radicalismo pelo menos 40 dias. O que é radicalismo, eu quero dizer? Momento que você deve rezar, se você reza uma oração, você deve rezar um terço agora, nesses tempos. Se você ia domingo ia para missa e depois ia para a festa, é o momento de você, no lugar da festa, você ou ficar em casa ou você colocar a outro lugar para você ir, uma oração, para você sentir essa presença do Senhor. Então, é momento de conversão, é momento de a gente de jejuar, é momento de rasgar o nosso coração para que Deus nos perdoe as angústias que nós sofremos, os gemidos. Aí vou continuar. Rasgai o coração e não a veste. O que é rasgar o coração e não a veste? Vamos dizer assim, é quando você rasgar o coração, é como você abrir para Jesus. O que é você abrir o coração para Jesus, rasgar esse coração? É você viver o radicalismo. É você dizer assim, agora nessa quaresma, vou viver como nunca vivi outra antes. Vou colocar em prática muitas coisas que eu não colocava antes na minha vida. Pronto, você rasgou o coração. As vestes, vamos dizer assim, a igreja está comemorando. Aparentemente, as pessoas acham que você está vivendo a quaresma. Aparentemente, mas no coração, no interior, não está. Então, essa é a veste. Jesus quer que você rasgue o coração e não a veste. E é o momento de você e eu, digamos assim, mais a sós com Jesus. Mais a sós. Por quê? Porque você não tem. É o tempo de você meditar mais o Evangelho, meditar mais a palavra de Deus. É momento. Procure algum lugar, seja, não sei onde você pode ir procurar esse lugar, mas que seja um lugar de você íntimo com Deus, você e o próprio Deus, o próprio Jesus. Você sentia verdadeiramente a presença de Cristo, com o coração rasgado. Senhor, eu te entrego toda essa sujeira, também te entrego as minhas alegrias, os meus viver alegre de felicidade. E também te entrego as minhas sujeira, meu pecado, todas as coisas ruins que eu pratiquei com meus irmãos. E que também eu perdoe aquelas pessoas que fizeram para mim. Isso é você rasgar o coração. A gente